Olá, tudo bem? E vamos nós, a nossa série, né, Terapeutas em Foco, da primeira temporada, com o episódio 4, que é sobre a cromoterapia. Então, o que é a cromoterapia? Então, vou iniciar com uma frase, né? Cada cor é uma vibração capaz de harmonizar, né, corpo e mente. Como assim? A cromoterapia é o uso das cores como recurso terapêutico para equilíbrio físico, emocional e energético. Então, nós temos aqui que a cromoterapia, cada cor está associada a uma frequência vibratória específica que se conecta diretamente com os chakras, né? Centros energéticos do corpo segundo as tradições orientais. O uso consciente das cores ajuda a equilibrar esses centros e, consequentemente, promover saúde física, emocional e mental. Então, no episódio de hoje, né, que é sobre a cromoterapia, que costuma ser uma prática que utiliza as cores como ferramenta desse equilíbrio físico, mental e emocional que eu já falei. Então aqui vem assim, como as cores podem influenciar a nossa saúde e bem-estar. Vocês já ouviram falar em água saborizada? É simplesmente uma garrafa colorida, ou você pode envolvê-la no papel celofane, colocar água filtrada, né? E colocar ao sol. Ela vai aderir e você toma. Então, se você acredita, é a cor que vai influenciar lá. É mais ou menos isso. E isso que vamos descobrir juntos agora nessa caminhada, tá? Então, desde as civilizações antigas, como Egito, Índia e Grécia, eles utilizavam isso, tá? Nós que somos assim meio pouco conhecimento. Então, a cromoterapia nada mais é do que o uso das cores para tratar nossos desequilíbrios. Cada cor emite uma vibração, como eu já falei, que pode atuar em nosso corpo. Por exemplo, o azul ajuda a acalmar, o vermelho dá energia, o verde traz equilíbrio. Por exemplo, por que eu estou com essa roupa aqui toda colorida? Essa roupa aqui nem comprei aqui, né? Não é daqui não. De quando eu estava estudando em outro local. Então, você veja bem, essa roupa aqui, que não aparece muito, mas ela é altamente vibratória. Então eu falei, se eu vou falar da cromoterapia das cores, então eu devo me vestir de acordo. Então, por exemplo, o dia que você acorda e se olha no espelho e diz, ai, estou com raiva do mundo. Então, põe uma roupa vermelha, criatura, para acordar, para te dar energia, né? Se você acorda, já acorda 1000 por hora, põe uma roupa verde, tá? Ou então azul. Aqui eu vou dar as dicas, porque nós vamos ter aqui nesse episódio, vamos ter também pessoas que vão colaborar conosco, vão dar o seu depoimento sobre os chakras. Então, vou falar aqui rapidamente, mas vai ter as pessoas também. Eu sou cromoterapeuta, então vou dar uma luzinha aqui para vocês sobre os ambientes, sobre a roupa, né, cor da roupa, cor do ambiente e como é feito essa cromoterapia nas pessoas. E a gente cobra, tá? Eu aplico aqui. Então, e o verde traz o equilíbrio. Então, se você está desequilibrada, ponha verde, né? Eu tô zen, que eu sabia que eu ia falar disso, né? Então, eu vou ter essa roupa toda colorida. Tô igualzinha à cromoterapia, tá? E como se fosse uma farmácia de cores, uma paleta de cores que a gente fala, né? Que trabalha nosso bem-estar. Então, qual é o conceito, né? A cromoterapia é uma prática integrativa e complementar, que utiliza as cores como recurso terapêutico para promover equilíbrio físico, mental, emocional e energético. Baseia-se na ideia de que cada cor possui uma frequência vibratória, e possui mesmo, tá?
capaz de influenciar o corpo e a mente, auxiliando na harmonização de estado de saúde e bem-estar. Então, tem também a relação das cores com o corpo energético e chakras. Por exemplo, quando você está fazendo, então você vai usar uma cor para cada um, aonde está desalinhado, desequilibrado, porque nós que somos cromoterapeuta, né, terapeuta holística, terapeuta integrativo, terapeuta complementar, que tem esse monte, terapeuta holístico, a minha formação é terapeuta holística integrativa, a minha formação, né? Mas esse complementar enrola tudo, né? Então, reconhecimento como terapias integrativa pela OMS, né, que é da saúde. Então, quando eu falo aqui na relação das cores com os chakras, né? Quando eu vou, por exemplo, o vermelho, qual é o local? É a base da coluna, porque o vermelho começa lá no final, sabe? Não diz que a gente tem o cóccix, que é o final. Cóccix é o final da coluna, né? Então, a função é vitalidade, segurança e energia física. Então, o vermelho ativa a circulação, traz força e coragem, combatendo apatia e desânimo. Então, é por isso, quando você vai aplicar essas questões da cromoterapia, a gente começa lá embaixo. Depois tem um nome, tá? Eu esqueci de falar aqui, é o chakra básico. O básico é o que reproduz, né? Da reprodução humana, tanto do homem quanto da mulher. Então é por isso quando você atende, né? Aí geralmente se é homem e até mulher mesmo, né? Eu trabalho com a almofadinha, eu ponho a almofadinha assim acima dos órgãos genitais das pessoas, né? Porque é muito complicado se encostar a mão nessa parte aí das pessoas, né? Então o que você faz? Que você começa justamente pela parte íntima das pessoas, órgão, né? Porque o cóccix é no final, né? É no final da coluna, então cruza com a frente também. Então é chamado o chakra básico, tá? E aí a gente usa, eu tenho a lanterna que a gente acende a cor que quer, mas eu prefiro as fichinhas que eu tenho, que eu coloco em outro aparelho e que eu ponho vermelho, eu vou trocando e vou dando energia, né? Então tem o chakra sacral, que é o laranja. O laranja a gente trabalha 3 dedos abaixo do umbigo, tá? Até aqui, ó, local, abaixo do umbigo. A função, prazer, criatividade e emoções. Por isso que a cor laranja é espetacular, tá? Depois eu faço os outros comentários. Então, o laranja estimula alegria, sociabilidade, criatividade e confiança. O chakra plexo solar, tem uns outros nomes bem esquisitos aqui, tá? Então, esse plexo solar é a cor amarela. Qual é o local? É do estômago, tá? É mais ou menos aqui, não tem a costela, então é abaixo da costela, é onde funciona o estômago, é onde as pessoas que geralmente, né, é muito tensa, muito raivosa, guarda muito rancor, então acumula tudo aqui. Todas as pessoas que têm assim uma gastrite assim que dá crise, são essas questões, tá? Que a gente trabalha. Então esse amarelo, ele traz, a função dele é trazer autoconfiança, clareza mental e poder pessoal. Então o amarelo ajuda no raciocínio, foco e digestão, além de combater o pessimismo. Não posso falar ainda, deixa eu terminar tudo, porque aqui ainda eu vou ter participação de gente com um videozinho acoplado ao meu, né? Então aqui vem o chakra cardíaco. O cardíaco é aqui, entre os nossos seios, né? Então, centro do peito, que a gente trabalha, né? Mas, porque você sabe que o coração, ele tá para cá e para cá, né? A gente tem mania de dizer que é só aqui, mas ele atua nos 2 hemisférios aqui, né? Se eu posso falar assim. Então, o chakra cardíaco é o verde. Tem gente que também usa cor rosa. Eu não, eu uso o verde mesmo. A função, amor, compaixão, equilíbrio e
equilíbrio emocional. Então o rosa vem para representar o amor, entenderam? Mas eu prefiro o verde. O verde acalma, equilibra e harmoniza emoções. O rosa desperta amor próprio e empatia, né? Então o chakra laríngeo aqui, né? O local é a garganta. A função comunicação, expressão e verdade. Às vezes você tem gente que a doença da tireoide, o câncer, isso tudo aqui são coisas que a gente guarda, a gente não fala, não expõe, vai guardando, isso vira doença, é preciso cuidar. O azul claro promove tranquilidade, melhora a comunicação e alivia tensões. O chakra frontal, ele é o azul índico que a gente fala, e quem não conhece, aquele azul da tampa da caneta Bic, pronto, tá? Aquele é o índigo. Tem gente que fala que é azul royal, é o azul índico, é o azul mais fechado. Estou até com uma coisa aqui, azul índico. Esse azul aqui, ó. Então, qual é o local? É aqui, ó. Aqui, entre os dois olhos, testa, entre as sobrancelhas, aqui, ó. Por exemplo, dizem, né? Eu tenho isso desde sempre, não é agora que eu tô coroaça, não. Isso aqui, eu sempre tive muita concentração aqui, porque eu preciso, né? Eu sou uma pessoa TDAH, então eu preciso focar. Então o meu foco vem para cá, aqui. Às vezes está bem marcado, hoje não está, mas às vezes está muito marcado. Então, esse azul índico, né? A função dele é a intuição, a sabedoria e a visão interior, tá? O índico estimula a intuição, o autoconhecimento e ajuda no equilíbrio mental. Então você trabalha, né? Quando eu trabalho também com a luzinha, aí eu vou parando, né? Que eu tenho 3 aparelhos, né? De cromoterapia. Então tem um que você é aquele, né? Que você vai botando a luzinha. Eu não gosto. Eu gosto mais das plaquinhas que eu vou colocando, e o outro eu vou direcionando a luz para poder fazer a limpeza da aura, que aqui também tem isso, né? Tá? E temos o chakra coronário. O coronário é o violeta, é aqui, ó. Então, se vocês estudarem a cabeça do IDEL, né? A nossa logo, tem a ver com a cromoterapia, tá bem? Agora que vocês têm essa aula, olha aí a minha logo. A minha logo é um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça, que é Instituto de Desenvolvimento Humano Lucena, esse quebra-cabeça tá justo aqui no coronário, né? Que ele é roxo, entendeu? Então ele é violeta, né? É o roxo violeta que faz a transmutação, que tramuta, que modifica, que traz consciência, que expande a consciência, tá? Então, esse topo da cabeça, qual é a função? Espiritualidade, conexão com o divino e expansão da consciência, que eu acabei de falar. Então, o violeta transmuta energias negativas, promove inspiração e elevação espiritual. Então, quem é uma terapeuta, assim, de raiz mesmo, vamos usar essa linguagem, né? Quem é terapeuta de raiz, quando pega alguém que está altamente acebolado, eu vou explicar que linguagem é essa cebolada. Porque nós somos uma espécie de cebola, que tem várias camadas de casca. Você se aproxima de alguém, e esse alguém, eu acho que eu já citei isso aqui, se aproxima de vive em ambientes pesados, né? De pessoas infelizes, de pessoas que só reclamam, de pessoas que, sabe, faz questão de ficar naquele meio negativo que atrai N coisas. E aí aquela pessoa vira uma cebola, às vezes a cebola roxa é gostosa, eu gosto da roxa, mas às vezes a pessoa vira uma cebola preta, né? De tão impregnado que está. Então a cromoterapia alivia nisso. Eu, quando faço cromoterapia, eu ainda faço a limpeza da aura. Eu tenho um aparelho que identifica onde está, né, suas energias voadoras, né?
E aí eu busco, né, o equilíbrio junto, faço a limpeza dos chakras, mas antes eu localizo aonde está desequilibrado. E ali eu vou demorar mais aonde sinalizou que está desequilibrado. E ao final eu venho com o aparelho medindo, se preciso for ainda limpa a aura, até chegar aqui, ó, na coronária, com o aparelho, se tiver equilibrado não, o aparelho fica assim, ó. Mas quando está desequilibrado, eu sou baixinha. Aí eu tenho uma escadinha, que é para subir na maca, eu pego a escadinha e eu subo, porque eu tenho que ficar acima das pessoas. Quando eu pego gente aqui com 1,90 m, que tem cliente aqui que tem 1,90 m, eles ficam rindo de mim. Eu digo, pode rir, palhaço, mas eu estou subindo para não te machucar, né? Porque além de eu subir, eu vou para uma escadinha 3 degraus, né? Eu ainda fico com a mão suspensa assim, quando o sujeito é muito alto, né? Aí cansa, né? Às vezes eu seguro aqui, ó, que eu não dou conta. E ali você percebe como essa pessoa está desequilibrada aqui, ó, com as suas conexões coronárias, tá? Então esse coronário, ele faz a transmutação, né? Então cada chakra corresponde uma cor que pode ser usada na cromoterapia para estimular, equilibrar ou acalmar essa região do corpo energética. Quando as cores são aplicadas corretamente, auxiliam no fluxo energético vital, prevenindo desequilíbrios e trazendo bem-estar. Então aqui eu falei en passant, porque aqui vai ter gente que ainda vai colaborar, vai trazer outras questões, né? Os objetivos: auxiliar na harmonização emocional e mental, ou seja, corpo, mente e espírito. Apoio em dores crônicas e questões emocionais. Você sabia que tem gente, como eu acabei de falar, por exemplo, tem gente que chega aqui e fala, eu tô com a dor no peito. Não é dor no peito não, é que tudo que você vai passando, você traz e fica com o coração partido, né? E você começa a ter pressão no coração mesmo. Vem aí as pressões altas, porque tem muita gente que é de ordem emocional, sabia disso? Se soubessem, fariam essas cromoterapias alternativas para ajudar nisso. Então, apoiar, né? Apoiar tratamentos médicos convencionais. Ninguém está dizendo que é para largar o seu médico, mas estamos falando da complementação que você precisa, porque o médico te medica e nós complementamos, tá? Contribuir para o alívio de sintomas físicos relacionados ao estresse, à ansiedade e ao cansaço, tá? Não esqueci das cores no ambiente não, que eu não trouxe aqui, mas eu vou falar. Quais são os benefícios? Redução de ansiedade, estresse e insônia. Melhora na disposição física e vitalidade. Estimula o foco, concentração e clareza mental e criatividade. Apoio complementar no tratamento de dores crônicas, enxaquecas e desequilíbrios emocionais. Fortalecimento do sistema imunológico e sensações de bem-estar. E quais são as indicações? A cromoterapia pode ser indicada para pessoas em busca de equilíbrio emocional e mental, indivíduos com estresse, insônia, fadiga ou ansiedade, crianças e adultos em processo de aprendizagem para estimular foco, concentração e criatividade, pacientes que buscam práticas complementares em caso de dores crônicas, desequilíbrios energéticos e dificuldades emocionais, qualquer pessoa que deseja integrar um cuidado preventivo e natural à rotina, pessoas em busca de autoconhecimento e bem-estar, complemento em casos de desequilíbrios energéticos. Então aqui, no futuro nós vamos ter live, que vocês podem participar, mães, qualquer pessoa que se interesse por essas terapias deve participar. Então, como você começou, né, a trabalhar, e o que mais chama atenção nessa prática? O que chama atenção, gente, eu vou responder aqui esse questionário, né?
O que chama mais atenção nessa prática é quando você recebe um indivíduo altamente negativo, todo roxo de tensão, e você faz essa terapia, né? Aplica essa cromoterapia, o indivíduo deve estar, eu só trabalho com cromoterapia, o indivíduo deitado na maca. E ali o indivíduo dorme. Por que ele dorme? Porque ele relaxou com essa cromoterapia como complemento. Ele chegou aqui todo roxo, né, de raiva, de estresse, de cansaço, e vai aliviado. Então ele passa a valorizar, mas se não experimentar não vai saber. Cada cor tem realmente uma função específica, pode nos dar exemplo prático. Chegou aqui onde eu quero falar. Vamos falar do nosso ambiente da casa primeiro? Então, deixa eu falar com vocês do ambiente de trabalho, do ambiente da casa e das roupas. Vou falar, não trouxe isso por escrito aqui não. Vou falar primeiro do trabalho. Esse instituto aqui já foi um colégio, curso preparatório, onde eu trabalhava muito. Essa sala aqui é a sala de gravação do podcast. E a outra sala é a sala de aula e o outro é o consultório. Aqui são 3 ambientes, mas tem recepção, tem cantina, tem varanda, tem garagem, até chegar lá fora é longe. Mas, o que acontece? Eu dava aula nessa sala aqui, eu dava aula. E ali eu tenho muita habilidade manuais, né? E eu peguei essas paredes todas aqui, que agora é revestimento, só essa daqui, as outras não. Então eu peguei e fiz textura. Eu pintei ela toda de azul claro, tá? A metade, né? A parte de cima era branca e a metade da parede era azul clara, e eu ainda fiz uma textura branca. O que nós lemos na cor azul? Vou ler aqui. O azul claro, comunicação, expressão e verdade. Mas aquele azul claro também relaxa, promove tranquilidade, melhora, entendeu? Então eu parei aqui na tranquilidade. Sabe o que acontecia com aqueles alunos? Eles dormiam. Os outros professores davam aula, eles aguentavam. Quando eu chegava para dar minha aula, eles começavam a dormir porque eu era a última professora a pegar o último tempo, né? Já que eu era dona do curso. Então, já que eu ia ficar, eu liberava os professores para saírem na minha frente, né? Quem ia ficar de castigo era eu mesma. Então, aí eu falei, o que eu estou fazendo de errado que elas estão dormindo? E aí um dia eu recebi uma crítica construtiva maravilhosa. Lourdes, sua aula é a última e a mais importante, que a gente domina pouco, não sei o quê. Mas eu ainda não mudei, porque eu não podia mexer com a vida dos professores naquele momento. No próximo curso eu mexeria, com certeza. O que foi que aconteceu? Aí aquela turma acabou, né? Aquela turma acabou e ali eu mexi realmente, eu aceitei a crítica e eu passei a ser a primeira da aula, porque ou eu sou a primeira, para depois eu ficar livre na administração, mas naquela época não, eu saía de uma sala e ia para outra, eu dava aula 8 horas, tipo um sábado. Se fosse à noite, era uma turma só. De manhã eu pegava 2 turmas, à tarde eu pegava 2 turmas, e sábado eu pegava 4 turmas, então eu dava 8 horas de aula. Então vamos pensar assim. Aí eu fiquei refletindo, e foi naquela época, década de 90, tá? Que eu já dominava a cromoterapia. Antes de fazer a formação em terapeuta holística, eu já tinha outras habilidades, eu já tinha feito outros cursos. Então, cromoterapia foi uma das primeiras que eu aprendi, que eu tive a curiosidade. Então, o que eu fiz? Eu falei, então eu vou modificar. Eu comecei a estudar as cores. E eu vi que a cor laranja, cadê a laranja aqui? Que é pra gente bater, para eu explicar melhor. Laranja, olha só. Prazer, criatividade e emoções. O laranja estimula alegria, sociabilidade, criatividade e confiança. Mas temos também aqui o amarelo. O amarelo ajuda no raciocínio, foco e digestão, além de combater o pessimismo. E vocês entenderam? Aí o que eu fiz? Eu não botei nem amarelo nem laranja. Eu fiz uma cor pêssego.
Aonde o pêssego eu misturei um pouquinho de vermelho, pouquíssimo, né? Muito branco, um tiquinho de vermelho, tá? Você sabe que o vermelho com o amarelo vira laranja, certo? Mas aí eu botei um pouco de vermelho e virou pêssego. E eu pintei aquela parede toda de pêssego e fiz a pátina branca, mas bem suave, bem sutil mesmo. O que aparecia mesmo era o pêssego, mas por trás do pêssego tinha uma camada de amarelo muito grande. E ali eu percebi que ninguém mais dormia. Vocês entenderam? Eu precisava que eles mantessem o foco. E ali eu tirei o colégio daqui, que aqui é o instituto, eu tirei o colégio daqui, levei o colégio para outro lugar. E chegando lá, eu pintei todas as salas daquele pêssego. E as alunas, por que esse pêssego, professora? E eu tinha que explicar que na casa do pêssego morava laranja, na casa do pêssego morava a cor laranja, morava a cor amarela e morava um pouquinho do vermelho, né? E eu explicando cada cor, né? Isso no ambiente de sala de aula, que eu dependia que os alunos mantivessem a mente ativa, foco, né? E sem pessimismo. Quando alguém falava assim, ai, Lúdia, eu não vou passar, eu tinha vontade de dar um soco, né? Já falei que eu sou TDAH, né? Aí eu falava assim, tá proibido de falar isso pra mim, você tá aqui pagando, você tá pagando, tá perdendo tempo de vida, então foca. Você diz, uma vaga é minha. Ai, porque tem não sei quantos mil para tantas vagas. Eu digo, que você precisa de quantas vagas? Quantas pessoas você é? Eu já dava um sabão assim, sabe? E neguinho que era pessimista, no instantinho, ficava otimista, porque se abrisse a boca para ser pessimista, eu tesourava. Aí, voltando aqui, como que era a minha sala de diretora, como que era a recepção, tá? A recepção eu pintei de uma cor suave, porque as pessoas chegavam lá e chegavam estressadas, então eu botava azul claro, entendeu? Na minha sala, eu nem lembro mais, na minha sala eu botei também azul, que eu dependia de ter um relaxamento, né? Eu dependia, eu dava aula, eu ficava assim, um foco tão grande, eu sendo TDAH, e eu quando eu dou aula, eu não leio, eu levo tudo, nossa, aí eu fico assim, alguém quer falar comigo outra coisa, eu digo não, só no final da aula, mas não sabia o porquê, porque eu estava no foco, tipo assim, você trabalhar uma lei de diretriz e base sem abrir a apostila, não é para qualquer um não, querida, é para quem tem um foco macro, e eu tenho, e ali, eu dava aula ali, né, e focava, então a minha mente, com aquela cor pêssego, eu ampliava, se eu já tenho a mente tipo um polvo, né, quem é TDAH tem a mente tipo um polvo, que está pensando aqui, pensando ali. Então, quando eu acabava de dar aula e vinham as questões, aí tinha aquelas questões que eu combinei, escrevi, né? Eu levava para os alunos em apostilas, né? E ali eu falava assim, espera um minutinho. Aí eu criava de 5 a 10 questões em cima daquela que eu criei. E se caía assim, se caía assim. E aí chegava na hora da prova, o que caía era aquela bagunça que eu fazia, né? Aí é o povo, tá? Voltando aqui. E ali eu percebi que eu consegui manter as mentes ativas, né? Uma vez eu pintei a minha sala da minha casa amarelo, né? Só que para mim e para o meu filho, que somos TDAH, não é legal. Não é legal, porque o amarelo, ele traz autoconfiança, clareza mental e poder pessoal. Mas ele também, ele irrita o amarelo. Eu tive que tirar, né? Aí eu saí do trabalho, estou vindo agora para minha casa. O que eu fiz com a minha casa? O meu filho TDAH, o quarto dele era azul bem clarinho, entendeu? Azul bem clarinho porque ele dependia, né, da espiritualidade, de leveza. E hoje o meu quarto continua azul, só que o meu quarto tem azul, todo mundo pensa que é azul, mas não é. Então o meu quarto, o meu escritório, que era o quarto do meu filho hoje, né, não tem mais ninguém morando comigo, e a minha sala e a minha cozinha
todos são de tom azuis. Quem chega na minha casa pensa que tudo é azul, não é azul não. Ali é um violeta que imita azul. Entenderam aí a questão? Eu trabalho a minha espiritualidade, eu trabalho a minha concentração e o meu relaxamento. Vocês entenderam aí a necessidade? Se eu puser o verde, vai me dar muito sono de imediato, entendeu? Aqui no instituto, aqui, eu pintei as cores todas de branco, mas eu tenho uma parede aqui toda, vou mostrar aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu botar aqui. Eu tenho uma parede aqui, ó, toda escura. É por conta do podcast. Tá vendo ali, ó, o Poddel? Então, eu tenho essa parede toda escura, mas pela questão de colocar a TV ali, colocar outras questões, né? Então, o resto é branco para poder a luz expandir, né? O meu consultório é o tal azul-violeta, o meu consultório. E a sala de aula? A sala de aula eu pintei do meio para cima branco e do meio para baixo amarelo. A sala de aula que eu tenho hoje é amarela, entendeu? Para trazer esse clareamento mental, porque hoje eu não estou trabalhando mais com preparatório, mas eu trabalho formando psicanalistas, formando terapeutas holísticos, psicanalistas, e trabalho com as terapias isoladas, tipo constelação familiar, cromoterapia. Se alguém chegar aqui, eu quero fazer só o curso de cromoterapia, então eu consigo dar esse curso em um dia, mas é uma girafa, é de 9 às 18, tipo assim. Então, mas ali eu mantenho a mente ativa, então o amarelo vai manter, né, aqui ó, o foco, raciocínio, foco, né, e combate o pessimismo. Então quem chegar aqui, não vou aprender isso, é difícil, difícil a tua cabeça de jacaré, né, entendeu? Então, gente, deixa eu continuar aqui para fechar. Deixa eu ver. A cromoterapia pode ser aplicada em crianças e idosos? Claro, pode sim. É uma técnica segura ou há contraindicações? Não existe nenhuma contraindicação. E até, eu digo assim, tem muita gente de outras religiões que às vezes misturam. Não, olha, a gente encontra muito nos templos, né? Todo mundo que estuda sobre espiritualidade usa isso. Mas o terapeuta, ele pode ser um terapeuta, os evangélicos, eles têm muito preconceito, mas eu acredito que o preconceito é a falta de conhecimento, só isso. Não estou aqui para julgar, mas estou afirmando que eu tenho alunas que vêm e faz aqui questões que não tem nada a ver, porque tudo, por exemplo, eu jogo tarô, mas meu tarô é terapêutico, não é adivinhatório, entendeu a diferença? É um tarô científico. Eu domino 3 tipos de tarôs e ainda me acho que eu tenho que estudar mais. Então, como as pessoas podem usar a cromoterapia no dia a dia, mesmo sem aparelhos? Podem. Eu acabei de falar. Eu já falei do trabalho, né, a necessidade do trabalho. Eu já falei, por exemplo, deixa eu falar uma coisa da cromoterapia aqui, que isso aí é de pesquisa que eu fiz agora que eu me lembrei, mas não trouxe não. Antigamente, na época das guerras do Hitler, a cor vermelha era usada para fazer maldade, sabia? Pegava aqueles soldados, traidores, sei lá o que, né? Botava uma cortina, sabe essas bandeiras do Flamengo, quem é fanático por isso? Eu não sou fanático por nada, né? Então, que pega essas bandeiras com 4 metros, vamos botar assim, pegava uma bandeira toda vermelha daquela, pendurava, botava o cara aqui preso, com braços amarrados, né? Todo amarrado, quando não amarrado até a cintura, de castigo, né? E botava ele para olhar aquela bandeira o tempo todo. Aquele vermelho enlouquecia as pessoas, tá? É uma história triste, eu nem gosto de contar muito não, tá? Eu estudei essas questões. Então, o vermelho demais, o TD, por exemplo, eu tenho uma calça vermelha, né? Pulando para a roupa. Eu tenho uma calça vermelha, eu tenho
2 blusas vermelhas que eu ganhei. Eu uso pouquíssimo, a calça eu uso mais, porque a calça eu boto blusa branca e para dar uma apagada no vermelho. Mas a blusa vermelha é alta, ela me agride, o vermelho me agride, porque eu já sou TDAH, eu sou 220, né? Para eu estar com essa fala aqui, isso é uma fala ensaiada, porque no dia a dia, se estiver comigo, eu sou, né? Então, até estilo de roupa, né? Essa roupa aqui é uma roupa que te leva a vários campos. Ó, eu tenho verde, eu tenho laranja, eu tenho amarelo clarinho aqui, eu tenho roxo, eu tenho preto. O roxo aqui predomina, tá? Predomina muito o roxo aqui. Então, essa parte aqui que tá aparecendo aí no vídeo azul, não é azul não, tá? É roxo. Então, vocês devem conduzir a pintura dos seus ambientes, principalmente o de dormir, que precisa expandir sua consciência, trazer a calmaria para você. Então, eu sempre gostei de roxo, eu não sabia por quê. Desde novinha que eu adoro lilás e roxo. Chegou uma época que eu olhei e falei, eu tinha 6 blusas lilás. Eu falei, chega de tanto, né? Agora eu larguei um pouquinho, mas as minhas roupas sempre tem um roxo. Não sei explicar, e não me pergunte muito, né? Então, a roupa eu já expliquei. Eu, quando vou fazer as minhas gravações, como hoje, né? Então, eu procuro botar roupa de acordo com a situação. E às vezes eu separo 3, 4 roupas para vestir, fico numa dúvida. Não, estou a fim de botar esse amarelo, isso, que eu já sou focada, aí vou botar amarelo, sabe? Vou ficar com exaustão, né? Então, qual é a dica da semana que eu trouxe para vocês? Eu trouxe muitas dicas, né? Trouxe dicas de roupa, trouxe dicas da sua casa e do seu trabalho. E você pode falar assim, mas Lourdes, eu não tenho espaço de trabalho meu, eu trabalho para os outros, e a sala é dessa cor, X, quer dizer, vocês já sabem, né, sobre as cores que eu falei. Então, o que você pode fazer? Leva alguma coisa que te relaxe, ponha na sua frente, tá? Por exemplo, se você percebe que você tem um colega muito depressivo, né? Negativo, sabe o que você faz? Procura dar um presente para ele de cor amarela, de cor vermelha, que é para aquilo trazer ânimo para ele e para botar em cima da mesa dele. Faça isso. Entendeu? Se tem dentro da tua casa também, aí você põe um objeto, sempre um objeto vermelho. Como eu estou dizendo para vocês, eu uso pouca roupa vermelha, eu tenho poucos objetos vermelhos no meu ambiente, mas, por exemplo, aqui eu tenho um rádio retrô, que eu ganhei da minha filha, é vermelho. Eu coloquei aqui porque eu posso, de repente, estar entrevistando gente aqui na sala do podcast e a pessoa vem toda negativa, toda pessimista, aí o vermelho está ali, acorda Alice, acorda Alice. Foi com esse propósito que eu botei. Na recepção, eu tenho uma estante, aquele amarelo vibrante, aquele amarelo cheguei, entendeu? Que é para ninguém chegar aqui com a mente, né? No consultório, já falei que é azul, mas não é azul. É aquele azul violeta por trás. Eu mandei fazer a cor, entendeu? Eu mandei fazer a cor. Essas cores não vêm de pronta, não. Entendeu? Então, a secretaria está... Né, a recepção, que daqui eu estou vendo, ela como é que fala? É uma cor assim, puxando para o amarelo, mas não é, ela é amarelo bebê, vamos botar assim, né, amarelo bebê, entendeu? Então, bem suave mesmo, aí faz contraste com a estante, uma estante tipo cristaleira, com vidro, né, que eu ganhei também na minha filha. Amarelo é onde eu ponho meus livros, né, e umas besteiras lá. Então, procurem adequar teu ambiente de trabalho, teu ambiente familiar e a roupa que você vai botar por dia, entendeu? Se você vai participar de uma reunião, não vá de vermelho, porque aí, se você se inflamar, você vai ficar pior, entendeu? Procura botar uma coisa de calmaria para vocês. Outra coisa, quem quiser consulta online, eu também dou,
tá? Sobre o ambiente, aí eu falo da cor, mas aí tem que mandar assim fotos da casa, coisa assim que eu faço, essas questões. Dica da semana, sugestões práticas para o público aqui mesmo, né? Escolha uma cor que representa o que você mais precisa neste momento, tá? Se precisa de calma, use roupas azuis, que eu falei. Se precisa de energia, aposte no vermelho. Se busca equilíbrio, inclua o verde no ambiente da sua casa. Experimente por uma semana e observe como seu corpo responde. Então é importante vocês separarem, né, a roupa de acordo, né? A gente chama assim, esqueci o nome que dá, né? Você montar um kit de roupa por dia, tem um nome, né? Kit não, é outra coisa. Então você monta assim de segunda a sexta, você vai ver como é que é a indecisão, porque o teu espírito tá pedindo outra coisa. Você tá agitada, já brigou com o marido, brigou com os filhos, joga uma roupa verde, pelo amor de Deus, para te acalmar, para tu ter um dia calmo, tá? Então, hoje aprendemos que as cores não são apenas elementos estéticos, mas também ferramentas de equilíbrio e bem-estar. A cromoterapia é um convite para olhar para si e encontrar harmonia no simples ato de se conectar com as cores. Então, gente, tem uma chamada aqui. Se você gostou deste episódio, compartilhe com alguém que também se interessa por terapias integrativas. Podem até fazer o curso. Nós ministramos aqui curso online e curso presencial. Continue acompanhando Terapeutas em Foco nas plataformas, né, do YouTube, né, que é o IDEL. Até o próximo encontro e fiquem na paz. Mas não se esqueçam, compartilhem, faça esse canal crescer. Até a próxima. Olá a todos, tudo bom? Me chamo Monique, sou psicanalista e terapeuta. Estou vindo aqui através de um convite da minha amiga Lourdes Lucena, do Instituto IDEL, para participar do quadro Terapeutas em Foco. Então, hoje nós estamos no 4º episódio. Vim aqui falar um pequeno texto sobre a cromoterapia e os seus benefícios, né? Então, vamos lá. O material que a gente usa é o bastão, mas também você usa a parte de mentalização, né? Até por eu trabalhar à distância. Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada cor e dos seus benefícios, tá? Em relação aos seus chakras. Nós vamos começar com a cor vermelha, que é o chakra básico. Esse chakra, ele se localiza na base da coluna, ele tem como função a vitalidade, a segurança, a energia física, e ele tem como benefício, ele ativa a circulação, ele traz força e coragem e ele combate a apatia e o desânimo, tá? Lembrando que nós temos que ter um pouquinho de cuidado com o vermelho para as pessoas que têm que tem hipertensão, né? A gente toma um pouquinho de cuidado, mas isso a gente faz através da entrevista preliminares que a gente vai tratar um a um, que cada um é um, né? Lembrando-se que a gente está trabalhando com a parte energética, né? Parte energética do corpo, né? Então, vamos lá. Logo depois, nós vamos ter o chakra do umbilical, chakra umbilical. Ele fica a cor predominante do chakra umbilical é o laranja. Ele fica na região do umbigo, abaixo um pouquinho do umbigo. Qual é a função dele? Prazer, criatividade, emoção. O que o laranja estimula? A alegria, a socialização, a sociabilidade e a criatividade. E também ajuda na confiança, né? Depois nós vamos ter o amarelo, que é cor predominante do chakra plexo solar. Aonde que fica o chakra plexo solar? A região do estômago, né? Qual que é a função desse chakra e dessa cor? Nós temos como função
a autoconfiança, a clareza mental e o poder pessoal. O que ele vai ajudar? Ele vai ajudar no raciocínio, ele vai ajudar no foco, ele vai ajudar na digestão e, além de tudo, ele combate o pessimismo. Nós vamos agora para o chakra cardíaco, que a sua cor predominante é a cor verde. Qual que é o local do chakra cardíaco? Na região do peito, no centro do peito, nessa região mesmo onde fica o coração, né? Qual que é a função desse chakra e dessa cor? O amor, a compaixão e o equilíbrio emocional. O verde também é conhecido como a cor da cura, por isso que nós temos muitos hospitais se utilizando da cor verde. O que ele estimula? Para que a gente se indica mais o verde, né? Ele acalma, ele equilibra, ele traz a harmonia emocional, né? Então o verde é bem bacana. Depois nós vamos ter o azul celestial ou o azul claro, que fica na região que é a cor predominante do chakra laringo, que ele fica aqui nessa região da garganta, da laringe, né? Então, qual que é a sua função? A sua função é a comunicação, é a expressão da verdade, ele promove a tranquilidade, ele melhora a comunicação e ele alivia a tensão. Então, às vezes, quando você está com muita dor muscular, a gente faz associação do verde com o azul, né? Que o verde é a cura e o azul ele vai aliviar essa tensão, ele alivia as tensões. Às vezes a gente também usa o amarelo, que o amarelo também ele é muito bom, ele pode ser utilizado como anti-inflamatório. Depois nós temos o anil ou o índico. Ele é uma espécie de azul meio roxeadinho. Onde que ele é? Qual é o chakra predominante? Qual a cor predominante esse chakra tem essa cor como predominante? O chakra frontal. Ele fica aqui mais ou menos assim, ó. Conhecido como terceiro olho também. Ele vai ficar aqui nessa região da testa. Qual que é a sua função? Qual que é a sua função? Intuição, sabedoria, tanto que se fala do terceiro olho, né? Uma sabedoria, uma visão do interior, aquela coisa do eu me olhar, né? Do olhar para dentro, né? O que ele estimula? Ele estimula o autoconhecimento e ele ajuda no equilíbrio mental, tá? E na intuição. E por último, nós vamos ter o chakra coronariano, que é a cor violeta, né? O chakra coronariano, ele fica aqui no topo da cabeça, tá? Nessa região aqui do topo da cabeça. Qual que é a sua função? Espiritualidade. Ele que faz essa conexão do mundo material com o mundo espiritual, do mundo material e do mundo energético. Também, ele faz uma conexão com o divino, ele faz uma expansão da consciência. E o que o verde, quais são os seus benefícios, o que ele estimula? Ele vai estimular, ele transmuta a energia negativa, ele promove a inspiração e a elevação espiritual, tá? Ele é bem legal para você se utilizar ele como uma capinha de proteção, né? Então, todas as principais cores que nós usamos na cromoterapia são as cores referentes aos seus chakras, que são os principais chakras, que nós temos vários chakras. Só que aqui a gente trabalha só com os 7 principais e as suas 7 cores, né? E a gente vai se usando do benefício das cores para vários tratamentos. Lembrando-se de que sempre tem que se fazer o tratamento médico com o seu médico. Isso é um auxiliar. A cromoterapia ela vai te auxiliar e te trazer um conforto físico e emocional, né? Então, foi um prazer estar com vocês, né? Muito obrigado pelo convite, por estar participando desse podcast
Querendo entrar em contato comigo, o meu telefone, o meu WhatsApp é 22 992 387974, tá? Você me encontra nas redes sociais através do @MoniqueL Psicanalista, tá bom? Vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.